Oi? Tudo certinho com você? Espero que sim. Vamos lá para a nossa aula de revisão. Essa é a nossa aula 30.2, tá bom? Galera, eu gostaria que vocês dessem feedback para a gente, tá? Sobre as extraclasses de vocês, ou sobre alguma situação, né, em relação ao andamento da aula ou das unidades até aqui, tá bom? Fala aí pro seu prof, a gente vai, né, conversando, ajustando tudo para que tudo corra muito bem, que é essa nosso desejo, obviamente, tá? Atender da melhor forma possível. Estamos aqui para isso, beleza? Eu e o professor Vitor aqui, novamente, vamos dar continuidade? Olha lá. Então, na aula, nós vimos, e essa é a nossa aula 30.2, falamos sobre adaptação na aula 30.1, sobre a adaptação dos seres vivos, parte 2, ok? Nós começamos lá com aquela camuflagem, né? Lembram disso, que era parte 1, beleza. E aí, nessa aula, a gente falou sobre os mecanismos, tanto de alimentação, quanto a questão da reprodução e quanto às adaptações ao ambiente terrestre. Perfeito? E aí, nesse sentido, a gente falou o que da alimentação? Cada ambiente, pode jogar aqui pra mim. E chega aqui em mim. Ó, o Vitor tá chamando. Aí. Então, em cada ambiente, você vai ter a disponibilidade de recurso X, Y, W, não é isso? E aí você tem aves, você pode ter répteis, tá? Você pode ter os mamíferos. E aí a gente tem que lembrar que esses organismos eles podem ser o quê? Herbívoros, podem ser carnívoros, podem ser animais filtradores. Sim. Cada um desses organismos e a forma de obtenção de alimento, aí a gente não falou também dos seres autotróficos, também é uma forma de adaptação. Folhas maiores, para realizar o processo de fotossíntese, enfim. Então, cada organismo no seu ambiente vai ter, a gente falou de formato de bico, mas pode ter formato de dentição para os ambientes e para a estrutura que eles vão estar se dirigindo para a sua alimentação. Mas nós falamos também sobre o que, professora? Reprodução. Aí a gente tem fecundação externa, fecundação interna, né? E aí a gente viu os anfíbios que têm a fecundação externa, põem seus ovos, o macho dá aquele amplexozinho na fêmea, massageia o ventre dela, ela libera seus ovos no ambiente aquático. Vai ter muita predação? Vai, por isso que tem muitos ovos, tá? Porque a predação ocorre ali muito grande em cima desses ovinhos ali que vão estar sendo liberados e se desenvolvendo. Aí a gente lembra também, em relação à reprodução, sobre aqueles organismos que são ovíparos, que põem ovos, ovovivíparos, que põem ovos, mas os ovos eclodem dentro da fêmea, como a gente viu o exemplo do tubarão. E aqueles que são vivíparos, que têm as placentas nos mamíferos, e aí, quando elas parem, né, as fêmeas parem, já liberam seus filhotes inteirinhos ali, tá? Os cavalos também fazem isso, né? E aí a gente falou, por último, sobre o mecanismo de ambiente terrestre. Aqueles que são adaptados, quadrúpedes ou bípedes, adaptados ao ambiente na água, no solo ou no sistema arborícola. Tá bom? E a gente viu aquela foto linda lá do macaco-aranha, né? Penduradinho com os braços e a caudinha, ó. Homem a cauda, ó. O pezinho fingindo que é a cauda, tá bom? Então, cada um desses ambientes, desses organismos, tiveram um longo processo adaptativo para chegar a isso. E ainda estão sofrendo algumas transformações bem sutis, mas que vão acontecer e que vão diferenciar e vão torná-los cada vez mais adaptados às mudanças climáticas que nós estamos vendo agora. Perfeito, galera? Então, essa foi a nossa revisão. E agora, você vai ter um tempinho para fazer a sua atividade, tá bom? Mas eu não vou sair daqui não, vou ficar aqui te esperando. Tchau. É isso aí. Nem mudei de posição, tu viu? Pum, a professora saiu daqui, ficou no meu... Eu falei que eu não ia sair. Sou mulher de palavra. Então, olha só. Na aula anterior a gente falou sobre adaptações e agora a gente vai fazer atividade. Tu conseguiu fazer todas? Algumas não? Tava fácil? Mais ou menos? Vamos junto?
Vamos construir ela juntos? Olha lá a nossa primeira questão. Então, no quadro. Questão número 1, galera. Em relação às informações obtidas sobre a adaptação das aves no voo, ao voo, podemos perceber que existem aves que não podem voar, tá? Como a ema e o avestruz, sendo chamadas então de aves ratitas. Qual a opção? Qual a opção abaixo? É uma característica exclusiva de ave ratita. Prof, quando você fala aí dessa exclusividade nesse grupo de ave, isso quer dizer que, então, como é exclusiva desse grupo, eu posso chamar isso de uma autapomorfia? Perfeitamente. Sim. Agora, em relação à habilidade, por exemplo, de impermeabilizar suas penas, aí é uma característica de todas as aves, né? E aí você tem o quê, na verdade? Uma plesiomorfia, que é uma característica que está ali, né, no grupo ancestral, ou uma outra característica, a presença de penas, tá? Compartilhado por todas as aves. É uma plesiomorfia, certo? E como é compartilhado por vários grupos de aves, né? Aí a gente pode chamar de uma simplesiomorfia. É uma revisão, professora? Tá, eu queria te lembrar, tá bom? Agora vamos lá identificar nas opções qual delas está associada a essa questão de serem aves ratitas. Professora, o que são aves ratitas mesmo? Olha aqui para mim antes de chegar lá nas opções. Aves ratitas, você viu que as aves têm penas, elas têm asas, perfeito? Tranquilo. As asas das aves têm homologias com alguns membros de alguns outros animais. São os órgãos homólogos. Nós já vimos também isso. Perfeito, professora. Agora a gente vê que existem passarinhos, araras, arpia, que realizam voo, as águias realizam voos de todos os jeitos. Os nossos biguais aqui, né, no Rio Guaporé. Que lindo. E a gente também tem a questão de que algumas voam, tem asas, voam, só que tem outras que têm asas, mas não tem habilidade de voo. As que voam têm um peitoral saliente e tem os ossos externos mais formando tipo um bico, né? Uma estrutura mais saliente para acomodar as asas no realizamento do voo. Tô linda, né? Tô linda, né? Essa posição. Ora, Vitor. Eu me empolgo, né? Me olha, né? Tô aqui, gente, junto com vocês, tá? Fizer um print aí, olha a gatice. Aí, olha só, a gente tá lá, eles estão lá voando. Só que tem umas que, tadinha, não tem, as asas estão pequenininhas e o peitoral delas, o externo delas, não é saliente, não acomoda as asas. Então, elas não voam. As aves ratitas são as aves que não têm a habilidade do voo por causa do estrutura óssea. Já te dei uma dica e tanta. Olha lá as opções agora, fica mais fácil. Presta atenção. Coração com 4 cavidades. Opa! Tudo bem, as aves têm, nós também temos, beleza, né? 2 atos, 2 ventrículos, mas não é isso não, porque a gente tá falando de coração não, tá? Nem de bombeamento de sangue. Eita! B, possuem bico? A estrutura do bico vai influenciar alguma coisa na estrutura de voo ou não? Não, né? Penas impermeabilizantes? Também não. E D, externos achatado? E E, asas. O que você acha? Qual está relacionado com a estrutura anatômica, vamos dizer assim, né? Óssea. Eu estou chutando, estou empurrando você para a resposta. A gente só tem a nossa letra D, sei lá, D de quê? Não sei, D de que é a resposta, tá bom? Olha lá, gente, esse mouse está doido, olha aí. Ele não vai dar porque ele endoidou, tá bom? Mas a resposta certa é a letra D. Beleza? Deixa eu ir aqui no computador, que o bicho endoidou. É a letra D, tá, galera? Ali, agora foi. Ele não está querendo respeitar o controle aqui. Vamos embora. Questão do número 2. Os seres vivos evoluíram adaptando-se a viver nos mais diferentes ambientes. A figura abaixo demonstra essa adaptação no meio aquático. O mecanismo envolvido nessa adaptação refere-se
a que tipo de adaptação? Então, a gente está frisando o ambiente aquático. Olha lá. Então, aqui você tem um peixinho, lindo e maravilhoso. Esse peixinho, né, sendo visitado no período reprodutivo por um macho. Tem alguns vídeos que a gente vê de processo reprodutivo dos peixinhos, né? Eles uma alegria quando eles se aproximam da fêmea, aquela euforia quando eles estão liberando. Gente, não tem cópula, tá bom? Professora, mas eu vi um negócio tão estranho. Pois é, mas não tem cópula não, presta atenção. Mas eles ficam alegres porque eles sabem que eles estão ali, vão perpetuar a espécie deles. É um momento prazeroso. Gente, eles têm que sentir prazer naquele encontro, tá? Mesmo sem cópula. Aí liberou, as fêmeas liberam seus óvulos, os machos aí liberam seus espermatozoides, vai fecundar, beleza. Vai formar as larvazinhas, né? Os alevinos, no caso dos peixinhos. E tá ali eles com um pouquinho do vitelo grudadinho ainda neles, que é a substância que vai nutri-los até chegar na fase adulta, onde eles vão conseguir capturar os alimentos deles, tá? No ambiente. Perfeito? Então, qual é o mecanismo? Olha lá, mecanismo A de defesa, mecanismo B de ambiente, C de alimentação, D reprodução e E de locomoção. A que tipo de mecanismo você está se referindo na figura? Obviamente que é mecanismo de reprodução, letra D também. Questão 3 é uma beleza, né? Então a questão 3 diz assim, ó, animais terrestres e arbóreos necessitam de adaptações para a sua sobrevivência neste ambiente. Em relação à estrutura locomotora, como devem ser esses seres? Dê um exemplo de cada. Aí já está aí a opção. Deu tempo você olhar a resposta que vão parar com a sua, com certeza. Então você tem aí, ó, em relação ao aparelho locomotor de animais terrestres, esses podem ser quadrúpedes, bípedes. Já em relação aos arbóreos, a cauda, né, pode auxiliar na locomoção deste espaço. Gente, deixa eu pontuar aqui uma situação em relação a esse movimento, né? Ambiente terrestre, o ambiente fora d'água. Por exemplo, as focas. As focas, elas nadam muito bem. Quando elas estão no ambiente sólido, elas vão se movimentando. Eu não vou imitar, não. Tu tá doido pra me imitar aqui pra mangá da professora, eu sei. Eu quase, tu viu que eu quase fui? Mas elas vão realizando o movimento, que é aquele lá que você lembra, sabe, meio que saltando, se empurrando, se jogando, se projetando. Aí a gente tem aqueles movimentos das serpentes. Eles não utilizam membros locomotores, tá bom? Mas eles também têm formas de se locomover no ambiente onde eles estão. Aonde? No ambiente terrestre, tá bom? A nossa jiboia, nossa sucuri também tem a habilidade aí tremenda. E se locomove muito bem no solo também, tá bom? Vamos seguindo? Olha lá. Olha lá a nossa questão. Se liga no Enem, galerinha. Vamos lá, questão 4. Em relação ao formato e disposição dos dentes, os animais podem ser herbívoros, carnívoros e onívoros. A capivara, a anta, a cutia são o quê? Mamíferos. De pequeno, médio e grande porte, cuja dieta inclui apenas vegetais. Assim, essa pergunta está muito tranquila, né? Professora, por que a senhora botou essa pergunta tão tranquila? Porque eu amo vocês, né? Tem hora para desestressar, para não ficar raciocinando muito. Assim sendo, podemos dizer que esses animais são todos o quê? Preste atenção aqui em mim. Anta, capivara, eu esqueci o nome do outro lá que estava mostrando lá, cutia. Ok, são todos mamíferos, beleza. Se são todos mamíferos, tem mamas, que é uma característica de todos os mamíferos, dá um... Eu adorei esse nome, é por isso que de vez em quando eu vou trazer para você não esquecer, tá bom? E eles têm portes diferentes. Têm hábitos alimentares parecidos. Eles são classificados e recebem uma mesma classificação em relação a
poder se alimentar de animais ou vegetais. Mas a gente sabe que eles se alimentam de vegetais. Só que os tipos de vegetais, as estruturas que eles se alimentam, são distintas. Então, para que esses animais, prestem bem atenção no que eu vou falar. Para que esses animais existam no mesmo habitat, no mesmo ambiente, eles vão precisar, a gente vai ter uma aula, mas eu já estou dando spoiler aqui nessa aula aqui, nesse momento. Eles vão ter que ter nichos ecológicos diferentes. Como assim, professora? Eles vão ter períodos de atividade diferentes. Uns vão ser diurnos, outros noturnos ou crepusculares. Uns vão se alimentar do que está no solo da mata, outros vão escavar, tá? Outros vão pegar o que tiver na parte arbórea, tá bom? Ou arbustiva. Arbórea não, né? Arbustiva, que é intermediária ali, tá? Então, cada organismo, cada um desses animais, mesmo pertencendo à mesma classe dos mamíferos, mas eles têm nichos diferentes, adaptabilidades diferentes. A mordidura de uma cutia, de uma capivara e de uma anta é diferente. A anta tem um focinho bem diferente, não tem? E a capivara, ela gosta de estar ali junto com as outras, né? Como elas são de médio porte, gosta de estar junto com as outras. A anta, normalmente, você vai ver sozinha, é um indivíduo mais solitário, tá? Só vai ter, se você estiver aí com os filhotes, não é período mesmo de que ela estiver cuidando dos filhotes, né? Que tenha um cuidado parental. Muito comum nos mamíferos, tá? Mas você tem aí, então, essas diferenças que permitem com que eles estejam ocupando no mesmo ambiente, porém, eles têm atividades, nichos diferentes. Aí eles conseguem viver tranquilamente, certo? Dentro da sua casa, vamos dizer que tem 8 pessoas com 3 cômodos. Professor, do céu, como é que fica esses monte de 8 pessoas? Fica, cada um fazendo uma coisa, né? A professora, quando vai dormir, fica todo mundo aglomerado. Pois é, mas vai dormir, vai ficar se mexendo demais. Se bem que tem uns, né, que empurra o pé para cá e bota o braço para lá, mas enfim, tá? Mas tá todo mundo dormindo. É natural que fique quieto, né? Ok, mas durante o dia, um tá trabalhando, outro tá fazendo uma coisa lá fora, outro tá dentro do quarto, outro tá, sei lá. Então você consegue conviver, certo? Mesmo num lugar pequeno. Mas aí, se a gente comparar a floresta, tem um ambiente muito grande, tem uma variedade de recursos ali para você estar visitando. E animais são muito curiosos, não é? São extremamente curiosos. Então, tem essas diferenças aí. Tá bom? Mas vamos para a questão? Olha lá. Joga lá. Assim sendo, podemos dizer que esses mamíferos são todos o quê? Insetívoros? Dá para a gente sacar que se alimentam de quê? Insetos. Onívoros somos nós, nos alimentamos de tudo, tá? Tem gente que tem uma certa seletividade, não gosta de comer certos tipos de legumes, né? Algumas frutas, mas nós, naturalmente, nós temos essa classificação, porque tanto nos alimentamos de vegetais quanto de animais. Aí nós temos os carnívoros, os ilióforos, tá? E nós temos, que no caso de algumas determinações de hábitos de floresta, e nós temos os herbívoros, tá? Ou seja, então, esses três mamíferos são herbívoros. Perfeito? Vamos lá? Essa, então, foi a nossa atividade, certinho? Falando sobre esses diferentes tipos de ambientes, com esses diferentes tipos de adaptações. Galera, eu fico por aqui e já te aguardo para o nosso próximo encontro. Tchau!